Fala galera, beleza? Professor Lobo na área em um vídeo especial para vocês, membros do canal Magel. É isso mesmo. Vamos resolver alguns exercícios de história de Goiás, beleza? Então bora para a aula. Primeira questão. A expansão da colonização portuguesa na América a partir da segunda metade do século XVII foi marcada por um conjunto de medidas, dentre as quais podemos citar: primeiro, o esforço para ampliar o comércio colonial suprimindo as práticas mercantilistas? Falso, pessoal. Nesse momento aí da colonização portuguesa na América, o mercantilismo, que era troca comercial, era muito incentivado, tá? Seria a instalação de missões indígenas nas fronteiras sul e oeste para garantir posse dos territórios por Portugal? Não, no caso a coroa portuguesa, ela incentivava a busca de colonizadores, de exploradores, tá? No caso, a resposta correta seria a letra C, o bandeirismo paulista, que destruiu parte das missões jesuíticas e descobriu as áreas mineradoras no Planalto Central. Então, a alternativa correta, letra C. A letra D fala sobre a expansão da lavoura de cana para o interior? Não. A lavoura de cana foi no litoral, tá? E a letra E fala sobre alianças políticas e abertura de comércio colonial aos ingleses? Também não. Então, no caso, a alternativa aí seria a letra C. Segunda questão. O século XVII representou a etapa de investigação das possibilidades econômicas das regiões goianas, durante a qual seu território tornou-se conhecido. No século seguinte, em função da expansão da marcha para o ouro, ele foi devassado em todos os sentidos, estabelecendo a sua efetiva ocupação através da mineração urbana. Nesse sentido, pode-se afirmar que a economia goiana no final do século XVIII se caracteriza. Pessoal, o século XVIII vai de 1701 a 1800. Tá? A colonização, a exploração do ouro começou em 1725 e ela entra em declínio em 1775. Então, no final do século XVIII, você vai ter o período de declínio do ouro, já que não havia sido descoberta novas minas. Então, nesse momento, você tem, então, um processo de decadência de Goiás. No caso, a alternativa correta é a letra C, pelo declínio da mineração e o empobrecimento da capitania, que se volta para atividades agropecuárias. A agricultura, a agricultura de subsistência e a pecuária comercial, onde eles criavam gado e depois levavam para o litoral para trocar por armas, munições e sal. Então, no final do século XVIII, você vai ter o declínio do ouro, tá? Preste atenção que nos séculos é muito importante para você fazer a prova do concurso. No século XVII é a busca, no século XVIII é a mineração, início, apogeu e declínio. No século XIX é as tropas e boiadas e no século XX chega a ferrovia, a expansão aí da cultura comercial e a urbanização depois no final do século XX. Então, você tem aí no século XVIII, no início, né, a busca do ouro, a colonização, depois o apogeu, e no final desse século você vai ter o declínio da mineração. Letra C. Questão número 3. Com o processo de independência do Brasil em 1822, a estrutura política não sofre mudanças marcantes. Essas mudanças ocorrem de maneira gradual, com disputas internas pelo poder entre grupos locais. Nesse contexto, destaca-se, pessoal, o século XIX, ele inicia esse Brasil colônia, aí você vai ter a independência do Brasil, o Brasil Império, e no final inicia-se a República. E logo após, quando houve o processo de independência, alguns grupos do norte de Goiás resolveram se separar do restante para criar uma outra capitania, visto que eles achavam que não estavam sendo contemplados aí com as políticas públicas, tá? Então, nesse momento, nesse contexto aí de início do Brasil Império no Brasil, você vai ter um movimento separatista no norte de Goiás, provocado por interesses econômicos e políticos dos grandes proprietários de terra, descontentes com a falta de benefícios do governo. A alternativa correta, letra B. Esse movimento começa então no início do século XIX e é só no final do século XX que você vai ter a criação do estado de Tocantins, 150 anos depois.
Questão número 4. Vamos aqui avançar na história, vamos falar sobre o regime militar brasileiro e as suas consequências em Goiás. Então, olha só, o regime militar brasileiro 1964-1985 produziu em Goiás uma modernização conservadora que se evidencia foi nesse momento que isso aconteceu em Goiás, a chamada Revolução Verde, que é a modernização agrícola, e isso impulsionada por dinheiro público, é isso mesmo. Você vai ter, então, a criação da Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária, Engopa, que vai desenvolver técnicas aí como, por exemplo, a correção da acidez do solo através da adição de calcário, calagem, que trouxe grande desenvolvimento para Goiás. Então, no caso aqui, pessoal, você vai ter a alternativa correta, a letra B, expansão do sistema agrícola moderno na região, favorecido pela criação da Engopa, Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária. Então, o governo estadual financiou a modernização agrícola, o que fez com que Goiás se tornasse uma grande referência nacional na produção de grãos e também na criação de gado. E para encerrar essa aulinha rapidinho, olha só, vamos ver aqui mais uma questão. Vamos falar sobre a criação de gado. A criação do gado vácuo foi uma importante atividade econômica para a ocupação dos chapadões recobertos por cerrados do centro-oeste brasileiro. Em Goiás, a criação do gado vácuo ocorreu com mais frequência nas regiões leste, sudoeste e norte do estado, o que se justifica por essa região, pessoal, ela possui um clima um pouco menos úmido, tá? Um pouco menos úmido, e isso vai favorecer, então, aquela parte do cerrado chamado de cerradinho, de campo limpo, né? Que funciona como pastagens naturais. Isso favoreceu bastante a criação de gado. Então, a alternativa correta seria a ocorrência de vegetação natural, rasteira e arbustiva, constituída sobretudo por gramíneas. Já, por exemplo, na região, eh, nas outras regiões, você vai ter aí uma mata um pouco mais fechada, o que vai dificultar esse processo. Então, o cerrado possui pastagens naturais que favoreceu a criação de gado, beleza? E esse foi mais um vídeo do Professor Lobão especial para os membros, tá? Eu vou mandar só no grupo de vocês, depois eu posto no YouTube aí no final de semana, para que vocês se preparem para a prova, beleza? Um grande abraço para todos.